e talvez o canto cisne desse período. Aqui eu queria colocar uma coisa dos últimos trabalhos que eu vou falar do trabalho da década de 80 até hoje. Nós falamos muito da distinção entre arte moderna e arte contemporânea. Geralmente se coloca essa distinção no final da década de 50, começo da década de 60, justamente nesse momento em que tem a crise de uma crença na possibilidade da obra de arte se definir pelas suas características internas apenas, né, pelas suas características formais, e essa busca de uma relação, de um significado que se dá na relação do objeto artístico com o resto do mundo, ou a relação, como eu disse antes, arte e vida. Né. Obras como aquelas do Naumann, como aquela do De Maria, como aquelas do Smithson, como aquela do Beuys, nem se fala, do Yves Klein, de todos que citei hoje, são obras que, evidentemente, cujo valor não está estritamente na obra, mas está na narrativa, na relação, naquilo que a obra provoca em relação à mudança de comportamento das pessoas que participam, ou de sua feitura, ou de sua fruição, enfim. Isso leva um pouco a, digamos, isso funciona numa situação de extrema mobilidade dos comportamentos, né, em que, de fato, a capacidade ativa, né, das pessoas em relação a objetos atípicos, né, é extremamente forte. E isso foi uma característica muito forte da década de 60 e 70. Né, essa capacidade, essa movimentação, essa capacidade, esse pergunta e resposta contínua entre a arte e os comportamentos sociais. Evidentemente não é mais, né? Não tem uma perspectiva de grandes transformações, né? Não tem, portanto, esse interlocutor, né, em relação à obra de arte. De certa maneira, a partir da década de 80, a obra de arte tenta restabelecer essa dialética. Não dá para voltar para a obra moderna, né? Mas tenta restabelecer essa dialética no seu interior. Como se essa dialética deveria ser, de alguma maneira, tratada e formalizada dentro da obra, independentemente da possibilidade de ter, de fato, uma transformação exterior. A maneira de reagir a essa perda, digamos, de caldo, né, em que a obra se encontrava na década de 60 e 70, tem várias estratégias. Mas quase todas tendem a estabelecer o valor artístico não numa característica formal forte da obra, nem numa inserção muito marcada no mundo, mas na capacidade da obra de marcar certos esgarçamentos, certos contrastes, certas diferenças, em que ainda você pode ter uma experiência diferente do mundo em relação à experiência comum. Né? Vou tentar, fica muito abstrato, mas estou dizendo agora, vou tentar exemplificar. Os primeiros momentos são aqueles chamados de volta à pintura. Né? Esse Schnabel, né? Esse Kiefer. Né? São os dois mais famosos no começo da década de 80 que marcam uma volta à pintura. A volta à pintura da década de 80 parece uma volta a uma questão formal e a um comportamento digamos, mais privado, né, em relação a essas atividades coletivas que vimos na década de 60 e 70. Também é vista uma certa liberação de certas pulsões mais intuitivas, menos conceituais, certa liberação da uma certa ditadura, né, de uma forte conotação ideológica do trabalho artístico. Muitos desses trabalhos têm a ver com teoria psicanalística, Lacan, muito forte nessa época, né, com a redescoberta de autores malditos, como Nietzsche, como outros, né, que estão fora do universo das vanguardas artísticas dos 60 e 70. Em todo caso, vocês veem que trabalhos como esse representam a volta à pintura, mas também a dificuldade dela. A superfície da pintura, quase deveria voltar, uma superfície extremamente acidentada, que é cheia de caco de vidros, né? Era uma coisa clássica do Schnabel no começo da carreira. Esse é um trabalho de 82.
em que as imagens se estampam de uma maneira meio incerta, né? Mais que um espaço privado, particular ou meramente formal, uma superfície da planaridade, como Grinberg queria, o que isso parece é uma espécie de espaço público comprimido, né? Uma espécie de um espaço abarrotado, né? Um espaço cheio de coisas, você tem que pintar em cima delas, né? O trabalho de representação, a construção da imagem se dá apesar de uma série de obstáculos, são devido ao fato que esse espaço já está ocupado. A mesma coisa com Schnabel, né? Ele representa um campo que se chama Nuremberg, né? Representa um campo nevado, mas em cima ele põe palha de verdade, né? Então, esse espaço não consegue ser um espaço separado, como era antes, né? Dessa invasão da vida na arte de que falamos, né? O outro exemplo é a fotografia. A fotografia no final da década de 70, começo da década de 80, começa a produzir imagem de grande formato, às vezes em lightbox, que se inspiram ao mundo da pintura, ou em todo caso remetem a uma tradição de imagem. Esse é um trabalho de Jeff Wall que se chama Picture for a Woman, pintura ou imagem, né? Picture é ambíguo, para a mulher, que é inspirado naquele bar à Folie Bergère que a gente viu na segunda aula, né? Você lembra, tinha a balconista que olhava, mas na verdade parecia que olhava para a gente, mas na verdade olhava para um cara que estaria do lado dela, que se vê no espelho. Aqui ele desloca a balconista, aí ele assim olha para a gente. Na verdade ele olha para a câmera que está aqui, onde lá tinha aquele halo de luz. E ele está na posição do balconista e olha para a mulher. Tem gente que fez diagrama desse quadro. Mas é uma variante. E atrás, onde tinha o público sentado, tem algumas cadeiras apenas, né, para lembrar essa presença, né, desordenada. Essa é uma imagem que aparentemente é uma imagem extremamente figurativa, mas é uma imagem que de alguma maneira também vai contra a possibilidade simplesmente de uma volta à representação como se fazia antes. Na fotografia a questão é ainda mais complexa. Primeiro, porque na fotografia o enquadramento é o essencial, né? A fotografia é um enquadramento, primeira coisa, né? Esse enquadramento que é uma escolha de uma cena que se considera significativa, então ele fala da cena, né? O mais possível, escolhe o momento decisivo, como dizia Cartier-Bresson, do mundo, faz o recorte do mundo, cortando aquilo que considera mais significativo, e ao mesmo tempo o enquadramento expressa o seu próprio olhar, né? O próprio olhar sobre o mundo, que é aquilo que você escolheu de olhar, né? O enquadramento é sempre um ponto de vista, de alguma maneira manifesta uma relação entre o sujeito e o mundo, né? Isso que se dá na fotografia clássica, né? O enquadramento de Cartier-Bresson é algo que é significativo porque é olhado por um sujeito, né? Que lhe dá significado. Na época em que essa foto foi tirada, a grande discussão era sobre um texto do Roland Barthes que se chama A Câmara Clara, em que ele dizia que o que era característico da fotografia é que fugia de todas as discussões linguísticas, retóricas, é que na fotografia você tinha a imagem de algo que esteve lá, né? Por quanto a fotografia possa ser elaborada, alguma coisa esteve lá do outro lado da fotografia. Essa presença do mundo do outro lado da fotografia era para o Roland Barthes aquilo que era mais intenso, comovedor, significativo na foto, né? Inclusive, grande parte do livro é baseada sobre uma foto da mãe criança, né? Ele escreveu esse livro quase em homenagem à mãe, depois da morte da mãe, né? Mas o que é importante, que criou toda uma discussão, se a fotografia poderia ser analisada linguisticamente ou não, porque semioticamente ou não, porque o Barthes dizia que alguma coisa da fotografia sempre fugia da semiótica, não era signo, era a própria coisa que estava lá, enfim, é que ele, dito por ele, tinha um certo peso, evidentemente, né? E isso criou, de fato, um celeuma, toda uma discussão. Agora, a imagem como essa, na verdade, nada esteve lá. Claro que essas duas pessoas estiveram lá, né? Mas essa esteve lá apenas para representar outra pessoa, que por sua vez é a pessoa de um quadro,
né? Ele está lá também pela mesma razão. O que eles estabelecem aqui é apenas uma relação de elemento dentro da própria fotografia. A fotografia não fala de nada, fala de outra imagem, né, de que ele cria uma variação infinita. Jeff Wall foi meio um fundador dessa tendência da fototableau, de uma fototableau que apenas remete a outras imagens, é variação de outra imagem. Esse espaço que se dá dentro da fotografia é um espaço justamente que nada esteve lá, né? Mas o que conta é apenas a reprodução contínua de imagens que são continuamente modificadas. Hoje em dia, tem fotos de Jeff Wall que demora anos a fazer, tem casting para fazer uma foto, dura mais que fazer um filme, né? Depois ele vai fotografar sempre a mesma hora, até fazer a montagem dos negativos, dos digitais, até fundir exatamente. Então o resultado final é uma foto completamente construída a partir, obviamente, de objetos, pessoas que são clicadas pela fotografia, mas que perdem completamente a sua relação com a realidade externa da fotografia. Então é uma fotografia completamente autorreferente, quase a negação, né, de uma relação com o espaço exterior, que é justamente essa volta por essa introversão do espaço público caracteriza o começo da década de 80. Essa relação comum do espaço, de compartilhamento do espaço, começa a desaparecer. A arte tem a função de marcar essas mudanças, não apenas resistir a elas. Uma personagem também do começo da década de 80 que é muito interessante desse ponto de vista do desaparecimento do espaço público, depois ele enfraqueceu, mas tem um período muito interessante, é Ilya Kabakov, que é um artista que a gente começou a conhecer com a glasnost, né, com os degelos soviéticos. Ele começou a virar um star com o degelo soviético. Ele faz instalações extremamente narrativas, até verborragicamente narrativas, em que tem situações complexas, quase romancistas, mas em que não tem mais ninguém. Muitas vezes elas foram interpretadas uma espécie de crítica ou crise do universo soviético, mas eu acho que é também uma reflexão, ou se torna interessante, porque é uma reflexão sobre o desaparecimento mesmo de um espaço comum, um espaço habitado, um espaço de troca. Isso se chama o homem que voou para o espaço do seu quarto. Tem essa espécie de elásticos, né? E tem um lugar com chinelos, enfim, onde o homem parece, você imagina um personagem meio dostoievskiano, né? Que viveu nesse muquifo um tempo, pendurando coisas obsessivamente, até ser projetado para fora dele. E o outro se chama Toilette, um dos mais famosos, que é do começo da década de 90. Isso parece que era um caso verdadeiro durante os últimos a crise da Rússia na década de 80, as pessoas passaram a morar em banheiros públicos, né, que era um lugar, né, melhor que nada. Né. Então os banheiros públicos viravam lugares com cama, né, coisas arrumadas. Enfim. Ele recostou esses banheiros com extremos detalhes, e, se não me engano, teve uma Bienal em São Paulo, e você visita esses lugares, são lugares estranhíssimos, né, em que não tem mais ninguém, mas parece que foram abandonados há 15 minutos. A estranheza desse espaço do Kabakov justamente essa impressão de abandono repentino. Onde fora todo mundo? Né? Está tudo apoiado aqui, tem um retratinho, um copo d'água, né? Está tudo exatamente no lugar. E ao mesmo tempo, completamente cenográfico, narrativo, anticonceitual desse ponto de vista, né? Figurativo ao excesso. E portanto, contrário, digamos, pitórico ao excesso, né? Contrário a todos o gosto da vanguarda anterior. Bom, aqui chego na contemporaneidade mesmo. Eu tenho a impressão, isso é uma coisa que um suspeita que mais passa tempo se torna forte para mim. Que se a gente fala dessa diferença entre arte moderna e arte contemporânea, para a passagem da década de 50 para 60,
talvez deveria falar de uma passagem da arte contemporânea para alguma outra coisa a partir da década de 90. Justamente esse desaparecimento do homem público, esse desaparecimento da possibilidade de criar comportamento a partir da obra, que era uma característica de toda a arte da década de 60, 70, começo de 80, é algo que caracteriza a arte recente. Né? A arte recente não tem esse poder de transformação, digamos assim. Tem sim um poder de crítica, um poder de observação. Né? Mas isso comporta estratégias completamente diferentes. De alguma maneira, ela perdeu o fundo em que se baseou essa passagem do moderno contemporâneo. Se era isso que caracterizava a arte contemporânea, não tem mais. Aquilo que caracterizava a arte de 60, 70, não tem mais. Temos outra coisa. Então, trata de ver o que é. Tem algumas estratégias, são sempre mais recorrentes a partir da década de 90. Uma é aquela da autoevidência mais absoluta possível. A arte, a obra se impõe como um objeto ou uma experiência de um tal impacto perceptivo que não precisa de outra justificação. Né? Ela é válida em si mesma simplesmente porque é absolutamente impactante. O exemplo do show do Olafur Eliasson, feito em 2003 na Tate Gallery, é uma vez. São não sei quantos milhares de globos luminosos. O teto da galeria foi colocado um espelho. Se você reparar daqui para cima, a imagem se repete. Né? Então aqui tem um espelho. E aqui a luz era só uma semisfera, mas dado que tem um espelho, ele parece uma esfera boiando do tamanho de um sol, né? De uma luminosidade do sol completamente cegante. Mas então, essa galeria tem esse elemento completamente cegante. Algumas coisas do Kapur também dão essa impressão. Né? A coluna de fumaça, né? São coisas tão impactantes, né? Que não há como não reconhecer de fato a potência, a pujança de uma experiência visual. De maneira menos impressionante do que isso, porque aí tem a escala de investimento também, mas o trabalho que fez o Eliasson na Pinacoteca é um pouco desse tipo. Né? Tem uma espelho enorme, né, que se movimenta, enfim. Né? Obviamente a impressão fica em si mesma. Ela não cria, digamos, um discurso, não cria uma história. Né? É um pouco que nem ir nas montanhas russas, né? Você tem que ir de novo, né? para ter essa experiência. Né? Fora disso não significa nada, é apenas esse impacto, não é pouco. Né? O Olafur é um excelente criador dessas situações. Né? Ele consegue te surpreender, te dar um impacto. Mas é isso. Né? Toda a tentativa do Eliasson dá um sentido mais profundo a que ele está fazendo, geralmente são um pouco patéticas. Tem uma crônica muito engraçada, saiu na Serrote do Bernardo Carvalho, de uma espécie de laboratório que ele fez, que o Bernardo participou. Bernardo é venenoso, né? Mas é muito engraçado, porque você vê como ele vira purinho, né? Quando você tenta dar um significado àquilo. Né? Aquilo é lindo, mas enfim, não tem significado. É entretenimento, né? É um extraordinário entertainer, né? A meu ver. Enfim. A outra estratégia é aquela de estabelecer ao contrário para a obra de arte um tempo extremamente rebaixado e lento. É aquela um pouco, digamos, da estratégia do arquivo. Né, que todo baseado, você tem um monte de fichários que tem que consultar, e tem um monte de variantes. Né? Isso comporta que você, para se dedicar à arte, você tenha que se impor um tempo diferente do tempo comum. E isso faz com que, de fato, você tenha um envolvimento, você tenha um engajamento. Né? O problema, muitas vezes, desse tipo de caráter arquivista, é que, na verdade, no final de todo esse percurso, você descobre o que você já sabia no início. Né? O arquivo é completamente tautológico. Né? Ele apenas vai repetir a operação, sei lá, pega
um livro, sei lá, o Quixote, tira todos os E, depois coloca, numera os E em outro arquivo, né? Aí você sabe quanto E tem no Quixote. Enfim, né? O que interessa é mais a operação, depois, afinal, quanto é ter no Quixote não faz nenhuma diferença, evidentemente. Mas a operação, o tempo lento, que você se impor uma saída, né, de uma experiência estritamente consumista da arte, que pode ter um certo valor. Mas, em todo caso, são duas estratégias a mover. Tendo que escolher, prefiro talvez aquela espetacular. Mas são duas estratégias que, enfim, tem seus limites, justamente no fato de elas serem autorreferenciais apenas. Né? O outro tipo de coisas que eu acho, para mim, tem interesse, é justamente aquilo de tentar procurar o outro, digamos, na bordas, né? Naquilo que é lateral, naquilo que é nos esgarçamentos da produção de significado contínuo, que é a sociedade moderna, um certo tipo de contato diferente com o real, né? Que é dado por alguns artistas interessantes, tem vários artistas interessantes modernos, que acho que tem uma profundidade na capacidade de ter uma pegada, uma observação do real por essa sutileza, né, em perceber o grau de um certo tipo de experiência. Vou fazer 2 exemplos só, porque são os últimos que eu vou fazer nesse curso. Uma é Tassidadinho. Tassidadinho é uma cineasta que, em geral, só filma com 8 ou 16 milímetros. Então, são películas difíceis de encontrar, completamente fora, digamos, do mercado comum, né? Ninguém filma mais em 8 ou 16. Né? 16 ainda tanto, 8 é ainda mais raro. Ela geralmente filma os objetos abandonados, coisas estranhas, tentativas que não deram certo. Por exemplo, ela filma uma série de bastidores em concreto que foram feitos durante a Primeira Guerra Mundial nas costas no litoral da Inglaterra. Teoricamente, eles deveriam captar o ruído dos submarinos soviéticos, submarinos alemães, se chegassem, né? Na verdade, eles captavam qualquer coisa, obviamente, então foram abandonados. São enormes conchas de concretos que estão ao longo do litoral. Ela filmou todas essas conchas. São objetos abandonados, tristíssimos, geralmente. Ela filmou o catamarã do navegador, que começou a volta ao mundo. Isso apareceu na penúltima Bienal de São Paulo. Fez a volta ao mundo e, estranhamente, não parou no fim da volta ao mundo. A volta ao mundo é solidário. E encontraram o catamarã sem mais ele no mar. Ninguém sabe o que aconteceu. Esse catamarã foi levado para uma ilha do Pacífico e nessa ilha está lá ainda. Abandonado, ela fez um filme sobre esse catamarã. Esse filme é filmado em 16 milímetros, portanto tem o grau de 16 milímetros, os pelos que se mexem, né? Que tem essa antiguidade, e geralmente ele quase nunca, mostra no cinema. Ela mostra numa sala em que a própria película, a máquina fazendo aquele barulhinho, está na sala. Então você tem uma experiência, digamos, completa, tanto da imagem, a imagem de fato é bonita, tem um grau, uma cor muito bonita. É extremamente cuidada, ela usa um sonoro, mas o sonoro é filmado separadamente, gravado separadamente e depois montado, então uma série de cuidados, né? Mas a presença da máquina e a sua convivência com o próprio objeto que projeta, a luz natural, que é a luz de projeção, não a luz digital, enfim, tem peso nisso. Para tentar estabelecer com esses objetos, são objetos loser, né? Objetos que perderam uma intimidade a partir do meio em que eles são reproduzidos. Nessa visita nessa ilha em que ela filmou o catamarã, ele encontrou essa construção, que é uma bubble house, parece uma coisa do Ferdinand Kiesler, né? Friedrich Kiesler, mas na verdade é um francês que fez uma casa bola, como tem também em São Paulo, na época que tinha esses estranheiros da década de 60, que não deu certo, foi abandonado, ficou apenas a casca de concreto.
Ela fez também um filme sobre isso, um estilo do filme, e filmou, em geral, é bonito. Descobri agora. E filmou, por exemplo, o pôr do sol a partir de lá, o mar a partir de lá dentro. Né? E a partir disso ele estabeleceu uma espécie de vida, né, desse lugar, desse casco, né, que é um lugar apenas de onde se vê o mar, de onde se vê o sol, enfim. É uma maneira de estabelecer uma cumplicidade com objetos que foram abandonados, né, objetos que não são mais vistos, a partir de um procedimento, né, de um cuidado na reprodução deles, a partir de determinados materiais, né, que podem se prestar até uma certa intimidade, uma certa simpatia com eles. Eles não poderiam filmar em digital isso aqui, né? Se filmar em digital seria simplesmente documentá-lo com algo que lhe é completamente estranho, né? Que ele superpoderia, né? E filmando em 16mm, ele dá isso um outro tipo de consistência, e dá ao próprio trabalho outro tipo de consistência. O outro artista que eu queria mostrar aí já estamos no filme, eu posso deixar rodar, a gente pode conversar enquanto roda, que é o Francis Sales. Vocês devem ter visto, talvez, recentemente, a exposição da Fabiola, obrigado. Que é aquela coleção de quadros que ele faz, né, de quadros populares, baseados sobre o original do século XIX que se perdeu. Só ficou esse conhecimento de cultura popular, né, desse quadro, que é um quadro somente importante do século XIX. O Francis Sales, ele é bom quando ele constrói narrativas a partir de procedimentos simples, aparentemente sem sentido, aparentemente nonsense. Um dos primeiros trabalhos se chamava Conto de Fadas. Ele amarrava, ele tinha uma malha de lã, amarrava um cabo da malha de lã no começo, em qualquer lugar da rua, ele ficava andando, a malha ficava se desfazendo, até ele ficar sem malha. Ele filma esse movimento que ele passa pela multidão e deixa um fio, que obviamente a gente poderia meter muitos contos de fada, né, que tem sempre algum tipo de trilha que é deixada, né, para reconstituir o caminho, né. Esse fio é plenamente um fio da narrativa em que ele cumpre andando dessa maneira. O outro trabalho era empurrar um cubo de gelo numa cidade até ele se derreter continuamente. A operação em si não tem sentido nenhum, evidentemente, é uma operação que se autodestrói. O que se documenta essa operação é que, através dessa operação, de certa maneira, ele passa nos lugares quase às avessas, quase construindo a continuidade de histórias apenas por uma operação que dá continuidade a essa passagem. Não conta tanto a operação que ele está fazendo, quanto o que se agrega em volta dela. O cachorro que corre atrás dele, o grupo de música ambulante que ele atravessa bêbado, né? Que ele vai costurando, que a história que ele vai montando. Um outro trabalho muito interessante é aquele em que ele contrata várias garis da cidade do México, onde ele mora, para empurrar a sujeira até bloquear a rua. Quer dizer, eles vão empurrando e nunca removem, né? A ideia era bloquear, não conseguiu bloquear completamente. O que interessa aqui é toda a narrativa que se cria em volta disso. O comportamento dos guris, como eles são recrutados, enfim. O outro trabalho famoso era uma duna de areia atrás de uma cidade do Peru, não lembro de onde. E ele contrata ou convence 100 estudantes da Universidade de Engenharia para, com uma pá, escavar a areia, puxar para frente, de maneira de deslocar a montanha de 5 centímetros. O vídeo se chama Quando a Feira Novas Montanhas, né? Ele vai empurrando essa montanha um pouquinho mais para lá, né? Aqui também não é uma operação que conta, mas todo o que vai em volta dele. Esse trabalho que eu escolhi, inclusive, é quase simbolicamente mais significativo, ele se chama o coletor. Ele tem uma maquininha que tem uma forma, parece um cachorro, mas na verdade é uma coisa com rodinha que ele leva na coleira e
que tem imãs embaixo. Então ele vai recolhendo toda a sujeira metálica da rua, moedas, pedaço de lata de cerveja, enfim, tudo que passar ele recolhe. Ele passa à noite, por meia-noite, assim, no meio da Cidade do México, arrastando esse negócio. A performance é só isso. Agora, o que conta, o que acontece em volta da performance, uma certa capacidade que ele tem de conferir, a partir dessas operações simples, um olhar diferente para o mundo. Vou continuar falando, mas enquanto isso, esse aqui eu vou colocar do lado, porque senão... Esse cachorrinho que recolhe a sujeira. O que eu queria significar com a cidade Francis Alves é o seguinte: me parece que nós dois temos uma ideia que a experiência do mundo hoje em dia se dá de uma maneira apenas apenas marginal, se dá pelas bordas, digamos assim. Não é nem um caso de restabelecer uma centralidade forte da arte enquanto questão formal, nem o caso de procurar uma intervenção pesada da arte no mundo, né? Mas de descobrir uma experiência do mundo a partir de justamente lá onde o mundo se esgarça e perde um pouco os contornos, os objetos abandonados, comportamentos aparentemente nonsense, marginalidade de situações que são situações aparentemente insignificantes. Os garis aqui, né, começam a aparecer. Depois vai ter um cachorro, os mariachi.